Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Lohane, sou professora de História e nós vamos para uma sequência de aula que tem como tema a Revolução Russa. Revolução muito importante que aconteceu no século XX. Ali meados do século XX, finalzinho do século XIX, século XX. A data precisa da Revolução foi 1917. Olá! Para você que trabalha com educação, seja em seu município, seja em colégio particular, nós temos um plano especial para seus alunos, para que eles tenham acesso à nossa plataforma e tenham reforço escolar online. Entre em contato conosco. Para você que é aluno e quer ter um reforço escolar particular, também entre em contato. Temos um plano especial para você. Qual foi o benefício da Revolução Russa para a Rússia? Nós estamos falando que ela vai impulsionar a modernização russa. Por que impulsionar? Nós vamos ver aqui que a Rússia, o país lá, a Rússia, ainda era muito agrário. 80% da produção era totalmente agrário, ainda não tinha chegado à industrialização. Então, eles vendo, o pessoal vendo, o povo russo vendo os outros países se desenvolvendo e eles atrasados, começaram então a questionar o porquê daquilo. Nós estamos falando de um movimento popular contra o governo czar Nicolau II. O que é esse governo czar? É aquele governo autocrata, aquele governo absolutista. É um governo só, no caso, o czar também pode ser denominado como imperador. Ele era único e ele dominava tanto produção quanto política. Então, tudo estava centralizado na mão de um czar. No caso, nós estamos falando de Nicolau II. Eles aboliram a monarquia, então foi um período de abolição à monarquia e implantaram um regime baseado em ideias socialistas. Aqui na Revolução Russa, além de ser uma revolução tecnológica com a modernização da Rússia, também foi uma revolução de ideias, baseada na ideia de Karl Marx, que era o socialismo. Quais são as principais causas da Revolução Russa? Nós estamos falando de falta de liberdade, ou seja, o absolutismo, sendo tudo centralizado na mão do czar. Então, todo modo de produção, política, tudo era baseado no czar. O que o czar, que era o imperador, ele mandava, as pessoas tinham que obedecer. Nós estamos falando de meio rural. O que seria esse meio rural? Então, 80% da Rússia estava ainda na produção agrícola, na produção rural, enquanto o restante do mundo já estava na industrialização. Então, a Rússia aqui, ela tinha um grande atraso econômico. Classe subjugada pelo czar, então tudo centralizado na mão desse poderoso do czar. Sistema de produção feudal, o feudalismo ainda existia, e com isso nós temos fome, desemprego e baixo salário. Além do mais, o governo do czar Nicolau II, que era um governo Romanov que estava há 300 anos, ou seja, uma geração de 300 anos no poder, ele gastava muito dinheiro com guerra. Tanto é que em 1904, 1905 teve a guerra russo-japonesa, onde a Rússia perdeu. Então, além da fome, além do atraso econômico, político e social, a Rússia também começou a perder nas guerras. Em 1905, muitas pessoas, muitos estudiosos, historiadores, podem associar a Revolução Russa com o Domingo Sangrento.
O Domingo Sangrento ele aconteceu um pouco antes da Revolução em si, que foi em 1905. O que foi o Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento, as pessoas insatisfeitas, a população insatisfeita, pacificamente, ou seja, de modo pacífico, sem querer lutar, sem querer guerra, se dirigiu até a sede do czar para reivindicar, a sede do czar Nicolau II, para reivindicar que eles estavam passando fome, que estava tendo desemprego, baixo salário e também para reivindicar a questão da Rússia promover guerras e isso enfraquecia economicamente. Quando eles chegaram até a sede do palácio do czar, eles foram surpreendidos pelo exército do czar e aí teve uma matança desgovernada. Por que uma matança desgovernada e injusta? O que eu disse? Eles foram pacificamente, então eles não estavam armados. Com isso, ficou conhecido o Domingo Sangrento. Então, a imagem de Nicolau II perante a população já enfraqueceu, já estava enfraquecida pela fome, pelo desemprego e pelos baixos salários, ela foi mais enfraquecida ainda com o Domingo Sangrento. E aí, mesmo com todas essas divergências internas dentro da Rússia, o czar ainda quis entrar na Primeira Grande Guerra Mundial. A população estava enfraquecida economicamente, estava com fome, desempregada, o czar ainda entrou na Primeira Guerra Mundial. Portanto, também associado a esse enfraquecimento do czar e surgindo então a Revolução Russa. Lembrando que a Revolução Russa foi uma revolução econômica, porque modernizou a Rússia, e também uma revolução de ideias, porque eles estavam baseadas nas ideias socialistas de Karl Marx, ok?